Olá, meu nome é Marcelene Lemes, professora de Física, e hoje vou resolver essa questão da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná com você. Então, pause o vídeo, leia a questão e bora resolver. Nessa questão, ele traz algumas afirmações, ele quer saber a correta a respeito de corpos eletrizados e corpos neutros. Eu trouxe aqui do lado só para a gente relembrar o que é um corpo neutro e o que é um corpo eletrizado, tá? Corpo neutro ele vai ter a mesma quantidade de prótons e a de elétrons. Quando você fizer a somatória das cargas, vai ser igual a zero, tá? Ou seja, corpo neutro, a mesma quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Nesse caso aqui, ó, nós temos 3 prótons. Então, nós temos 3 prótons e nós temos 3 elétrons e 3 elétrons. Então, esse corpo ele está neutro porque tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Já corpos positivos e negativo, eles são corpos que a gente fala que estão eletrizados. Ou ele está eletrizado positivamente ou negativamente. Quando ele está positivamente, significa que a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons, tá? Então, contando aqui, ó, nós temos 3 prótons e nós temos também aqui 2 elétrons. Então, a quantidade de prótons é maior do que de elétrons, então nós temos um corpo positivo. Para um corpo negativo, nós temos que a quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons. Contando aqui, nós temos 2. Opa, deixa eu apagar que eu contei errado. Então, contando aqui, nós temos, ó, um próton e 3 elétrons. Então, 3 elétrons. Significa, então, que quando o corpo tem mais elétrons do que próton, ele está eletrizado negativamente, tá? Então, só alguns conceitos. Agora, vamos aí dar uma analisada em cada uma para ver se é falsa ou verdadeira. Olhando a questão 1, a 01, falsa ou verdadeira? Somente quando há desequilíbrio entre o número de prótons e elétrons é que a matéria manifesta suas propriedades elétricas? Sim, gente. Para ter manifestações elétricas de atração ou repulsão, o corpo tem que estar eletrizado. E para estar eletrizado, ou ele tem que ter mais prótons, ou ele tem que ter mais elétrons. Então, a 1 é verdadeira. Questão 2. Um corpo eletricamente neutro é aquele que não tem carga elétrica. Olhando aqui, para ser neutro, ele tem que ter a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Ele tem que ter carga elétrica, só que na mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? Então, essa daqui, ela é falsa. A número 4 diz o seguinte: se um corpo tem carga elétrica, ele pode ou não estar eletrizado? Eu só vou apagar aqui em cima para dar uma liberada no espaço, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Aí. O que nós temos, então, nessa 4? Ele falou o seguinte, ó. Se o corpo tem carga elétrica, ele pode ou não estar eletrizado. Se ele tem carga elétrica, ele pode ser positivo quando tem mais prótons, ele pode ser negativo quando tem mais elétrons, ou ele também pode estar neutro quando tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, sim, quando possui carga elétrica, ele pode estar neutro ou pode estar eletrizado. Então, essa 4 também ela é verdadeira. Analisando a questão 8 agora, vou apagar isso aqui também, tá? Para liberar mais espaço. Ele diz o seguinte: ao serem atritados dois corpos eletricamente neutros de materiais diferentes, com cargas de mesmo sinal, ou seja, eles ficam com carga de mesmo sinal devido ao princípio da conservação da carga elétrica? Não, tá? A carga será de sinal diferente. Toda vez que você tem eletrização por atrito,
Um corpo, ele vai ficar positivo, porque perdeu elétrons, e o outro vai ficar negativo, porque ganhou elétrons. Um exemplo, que é bem clássico, é o bastão de vidro, quando atritado com a toalha de lã, tá? O bastão pela tabela tribelétrica, uma tabela que você vê quem fica positivo ou negativo. O bastão fica positivo porque ele cedeu elétrons para a nossa toalhinha de lã, que vai ficar negativa. Então, por atrito, sempre um fica positivo e o outro fica negativo, tá? Lembrando que toda vez que há essa troca de partícula, a mesma quantidade que um corpo perde é a mesma quantidade que o outro vai ganhar. Nada se cria, nada se perde, tá? Dentro da física. Então, essa questão 8, ela é falsa. Então, somando as verdadeiras, que é que ele quer, vai ser 1 mais 4, que é igual a 5. Então, a resposta correta, a somatória é 5. Se você gosta desse tipo de vídeo, siga meu canal, curta, compartilhe, que eu sempre estarei trazendo resolução de física para você.